do capítulo Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. A beneficência, pelo Espírito Adolfo. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se dispa com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno: tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. O Evangelho traz-nos uma visão de felicidade que é diferente daquela de acordo com a qual nós estamos habituados a pensar. Porque geralmente nós pensamos na felicidade como tendo base naquilo que nós usufruímos do mundo, nas coisas que temos e que contribuem para o nosso próprio bem-estar, para o nosso conforto, bem-estar material, para o nosso prazer. E, de certa forma, isso influencia a forma como nós, enquanto sociedade, vivemos. Porque continuamos ainda em busca de uma felicidade que é ainda muito material. E é uma felicidade, ou melhor, uma forma de viver que nós adotamos que está muito centrada no nosso interesse pessoal, em que nós ainda visamos aquilo que nos satisfaz. E pensamos neste assunto a respeito de nós mesmos, no que é que nos faz feliz, o que é que nós queremos para a nossa vida, de certa forma, de uma maneira ainda muito individualista. Pensando o que é que eu preciso, o que é que eu quero, o que é que eu gosto. E não há nada de errado com isso, porque tudo tem o seu lugar na vida. Mas essa visão é incompleta e não nos vai trazer a saciedade de que nós estamos à procura. A visão que Jesus nos traz e que a doutrina espírita reforça, tal como na mensagem que nós vimos, é que nós só vamos alcançar a felicidade real quando nós formos capazes de nos doarmos aos outros e extrair alegria dessa doação. Ou seja, a verdadeira alegria do espírito, segundo esta mensagem, vem do bem que nós fazemos aos outros. O que é um pouco diferente da lógica que nós habitualmente seguimos, que é a minha felicidade vem do bem que os outros me fazem e do amor que os outros me dão. E por nós acreditarmos nisto, nós continuamos
em busca de amores dos outros. Procuramos atenção, procuramos reconhecimento, procuramos afeto e fazemos-lo de várias maneiras. Procuramos enriquecer, porque acreditamos que se conseguirmos ostentar riqueza, vamos obter admiração, vamos obter estima e vamos obter o interesse dos outros em nós. Procuramos poder pelas mesmas razões. Procuramos visibilidade, por exemplo, nas redes sociais. Quantos não atuam no mundo virtual apenas com o objetivo de serem vistos? Muitos não têm nada para dizer. Não têm nada para dizer. Apenas vivem de entreter os outros. Não têm nada que acrescente verdadeiramente. Mas é simplesmente o facto de aparecerem. De serem vistos, de serem notados. E por aí fora. Muitos dos interesses que nós perseguimos na nossa vida visam obter amor dos outros. Porque no fundo é isso que o ser humano necessita. De se sentir amado. De experimentar o amor. E isto faz todo o sentido. Porquê? Porque nós somos filhos de Deus e Deus é amor. Amor não é só uma lei que Deus instituiu. Como se Ele estivesse um dia assim, sentado e se lembrasse de criar agora a lei do amor. Porque o amor é a expressão da natureza, ou se quisermos colocar assim, do caráter do Criador. Ele é amor. E, portanto, a sua lei não poderia ser de outra forma. Para ser fiel à sua natureza, para ser fiel ao seu pensamento, para ser fiel à sua relação com a criação. E se nós somos filhos de Deus e herdamos dele os nossos potenciais, então nós também somos amor. Porque a nossa essência é divina, vem de Deus. E, portanto, nós herdamo-la do próprio Criador. É o mesmo ADN. É claro, nós somos criatura e, portanto, limitados. Ele é o Criador e, portanto, ilimitado. Mas partilhamos o mesmo ADN. Partilhamos os mesmos potenciais. E por isso, tal como está escrito, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Porque nós somos deuses com D minúsculo. E, portanto, na essência, nós também somos amor. É claro que este é um amor que está em processo de desabrochar. Da mesma forma que a semente também tem o seu período, o seu tempo para desabrochar e se manifestar um dia no esplendor da árvore recheada de frutos. E nós estamos nesse processo. Mas essa é a nossa natureza. E, portanto, é isso que nós buscamos, no fundo, através da forma como nós atuamos na sociedade. Através do poder, através do dinheiro, através do sexo, nós buscamos formas ainda limitadas e pobres de nos conectarmos uns com os outros. Que são as formas, as melhores maneiras que nós conseguimos hoje. Que tem a ver com
enfim, a nossa educação, os exemplos que recebemos, as experiências por que passamos. Cada um tem as suas experiências. E, portanto, nós buscamos amor dentro das nossas limitações e daquilo que nós já fomos capazes de vivenciar, compreender e alcançar com essas mesmas experiências. Nada de errado com isso. Cada um de nós está no ponto em que está. Mas estamos todos a caminho. Estamos todos a caminho. Mas é importante que nós nos desfaçamos da ilusão de que precisamos do amor do outro para estarmos bem. Porque isso cria formas de relacionamento que são doentias, no limite. Em que nós passamos a agir como pessoas carentes, que exigem do outro, que cobram do outro e que, no fundo, se servem do outro para estarem bem. Então passam a viver através do outro, esperando que o outro satisfaça, corresponda às suas expectativas, satisfazendo os seus caprichos, sendo alguém que o outro espera que ele seja. Porque se o outro não for quem nós esperamos, se o outro não fizer aquilo que nós necessitamos, nós não estamos bem, logo o outro é responsável pela nossa infelicidade. E nós vemos isso nas relações no dia a dia. Quando nós fazemos exigências, quando alguns usam, sem se aperceberem, muitas vezes, de chantagem emocional, fazendo com que o outro se sinta culpado por ele não estar bem. Fazendo com que o outro se sinta culpado por ele ou ela se sentir sozinho. E é claro, na medida em que cada um de nós é uma individualidade dotada de livre-arbítrio, não faz sentido nós estarmos a depender daquilo que os outros nos dão para estarmos bem. Porque é só uma questão de tempo, até o outro fazer uma escolha, tomar uma decisão ou adotar um comportamento que não atende àquilo que nós queremos. E se nós não formos capazes de estar bem apesar disso, nós vamos viver infelizes. O mundo vai ser um inferno. Os outros vão ser um inferno para nós. Porque nunca nos atendem. Porque sistematicamente nos desapontam. E nós desenvolvemos uma visão pessimista da vida e do mundo e daquilo que as pessoas são. E cínica. Então isto é uma receita para a infelicidade. Ora, para nós estarmos verdadeiramente bem, nós precisamos nutrir-nos na fonte do amor, que é Deus. É Deus. Não são necessariamente os outros, é Deus. E nós encontramos Deus, por um lado, dentro de nós, na relação que nós estabelecemos connosco. Porque Deus manifesta-se também dentro de nós. No silêncio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa intuição, Deus fala no templo do coração. E nós não conseguiremos
estar verdadeiramente com Deus se nós não aprendermos a estar presentes com o nosso coração. Ou seja, conseguirmos sentir aquilo que vai cá dentro. À medida que nós formos criando esta relação connosco e aprendendo a usufruir da nossa própria companhia, algo interessante acontece. Nós deixamos de nos sentir dependentes do outro. Não quer dizer que nos tornamos indiferentes ao outro, que já não queremos saber de ninguém. Não. Estamos a falar de dependência. Nós deixamos de precisar do outro para estarmos bem. Nós somos suficientes para estarmos bem. Quanto mais nós estivermos em ligação com as nossas aspirações, quanto mais nós atendermos às nossas próprias necessidades de crescimento, necessidades afetivas, necessidades de parar, compreender o que é que vai cá dentro, necessidade de compreensão, o que significa compreender-nos a nós mesmos, necessidade de nos sentirmos aceites, o que implica aceitarmos-nos a nós mesmos, necessidade de crescer, o que implica atender, fazer algo que nos ajude a crescer, que nos permita crescer. Ler, estudar, agir, trabalhar, fazer alguma coisa que nos nutra, que responda às nossas aspirações, que responda aos nossos ideais mais profundos, aos nossos valores. Quanto mais nós o fizermos, melhor nós estaremos. E por isso é que nós vemos determinadas pessoas que têm uma alegria genuína, uma energia, um prazer de viver. E outras que nem por isso. Vivem mais indiferentes, indignadas com tudo, insatisfeitas, sempre à procura de algo que nunca encontram. É que umas estão resolvidas consigo, outras não. E quando nós estamos resolvidos connosco porque temos uma boa relação connosco, o que não significa que não tenhamos nada por melhorar, porque teremos sempre, mas estamos bem resolvidos, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a fazer a nossa procura com consciência, com respeito, com afeto por nós estaremos bem. Estaremos bem. E quanto melhor nós estivermos, melhor a qualidade daquilo que nós poderemos oferecer aos outros. E é aqui que nós encontramos a outra forma de estarmos em relação com o Criador, que é através do próximo. Por isso, quando Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a nós mesmos, é isto a que ele se referia na nossa interpretação. Para nós amarmos a Deus, nós temos que amar a nós mesmos e temos que amar o outro. Então, estabelecendo uma relação com o outro, nós também estamos em ligação com o Criador. Mas aquilo que queremos destacar aqui é a oportunidade que a relação com o outro nos oferece de mobilizar os nossos potenciais divinos, que são potenciais de criação,
de amor e de serviço. Fazer algo que sirva, que ajude, que seja útil ao outro. Quando nós somos capazes de o fazer, nós estamos em relação com o Criador. Estamos ligados à fonte. E quanto mais nós o fizermos com presença e sentimento, mais forte é essa ligação. Até a diferença entre a pessoa estar com o Wi-Fi no máximo ou no mínimo. E a dificuldade aqui é que a nossa relação com o outro ainda é muito contaminada pelo nosso egoísmo e pelas nossas ilusões. Então nós ainda, em grande medida, e salvaguardando sempre as exceções, tanto exceções que acontecem com cada um de nós em determinados momentos, quanto exceções que acontecem entre nós, porque não estamos todos na mesma experiência, mas em grande medida nós ainda trazemos muito egoísmo para a nossa relação com o outro, mesmo quando supostamente procuramos beneficiá-lo. Procuramos servi-lo. Até aí, nós estamos muitas vezes, no fundo, à procura de ser amados. Ou seja, não existe um desinteresse genuíno. Não existe um interesse puro na necessidade do outro. Nós estamos a servir-nos daquela oportunidade para atender a uma necessidade nossa. De quê? Por exemplo, ficarmos bem vistos. Vejam só como eu sou boa pessoa. Vou aqui dar uma ajudinha. Ou atendermos a um requisito ou uma exigência nossa, autoexigência de sermos bons. Eu vou fazer isto, agora já posso dizer a mim mesmo, eu sou bom. Ou então, um interesse mais calculista, que é bom, eu vou fazer aqui algo ou outro, porque nunca se sabe quando é que eu vou precisar. Ou, eu quero que esta pessoa goste de mim, então eu vou ajudá-la. Vou fazer coisas por ela. E a seu tempo, a pessoa vai ver que eu sou muito maravilhoso. E vai começar também a ficar interessada em mim. Não vai ter como me ignorar. Vou-lhe fazer tanto bem que a pessoa vai se sentir obrigada a gostar de mim e a dar-me atenção. Portanto, estamos aqui a falar de interesse pessoal. E é natural nós, todos, cairmos nisto, com mais ou menos frequência. Porque nós estamos em processo de superação do nosso egoísmo. Portanto, é muito natural que estas motivações ainda existam cá dentro. Faz parte. E não deixamos, por isso, de ser úteis e de fazer bem aos outros. Porque se nós conseguimos objetivamente ajudar o outro com um problema ou uma necessidade qualquer, o outro beneficiou-se. Isso é real. O outro beneficiou-se. E isso é bom. E é possível que, a seu tempo, nós colhamos os frutos desse bem que vamos fazendo. Porque a verdade é que, mesmo agindo assim,
desde que não o façamos de forma a humilhar o outro ou a fazer com que o outro se sinta mal. Mesmo que atuemos desta maneira, nós vamos angariando amizades, porque as pessoas vão se sentir gratas porque nós ajudamos, porque poderíamos não ter ajudado. Poderíamos ter optado por não fazer nada. Portanto, não utilizemos como desculpa para não fazer o bem o facto de eu ainda sou muito egoísta, eu ainda tenho aqui outras motivações e, portanto, não vou fazer. Não, façamos. É melhor fazer, seja por que razão for, do que não fazer. Porque daí resulta algum bem. Muitas ou algumas instituições de beneficência, de caridade, de ação social são criadas por pessoas que têm necessidade de aparecer, que são muito carismáticas, mas também têm muito ego. E, portanto, não existe ali uma caridade pura. Existe um interesse pessoal. Não deixam por isso de fazer o bem. Não deixam por isso de ajudar e de mudar de maneira objetiva as vidas que tocam. Isso acontece em todos os âmbitos, inclusive no nosso movimento e na Casa Espírita. Portanto, não nos iludamos, nós somos humanos e devemos procurar oferecer o melhor que temos. Deus não espera perfeição. E todo o bem que nós fizermos atuará a nosso favor de uma maneira ou de outra. Agora, uma coisa é nós colhermos um benefício tardio dos favores que vamos fazendo. Outra coisa é nós experimentarmos a alegria de fazer. Então, eu posso fazer algo por alguém que na altura não dá um prazer especial. Mas faço porque acho que é a minha obrigação, porque, enfim, acho que devo, porque não quero ficar mal com o outro, e faço. Até podemos fazer assim meio contrariados, mas fazemos. E o outro, mais tarde ou mais cedo, retribui, porque de facto nós fizemos e quando nós precisamos o outro também faz. Isto também pode acontecer na relação com os amigos espirituais, porque se nós fizermos algo de bom por alguém, mesmo que tenhamos alguma dose de egoísmo, no momento em que nós precisarmos, nós receberemos a intercessão. Portanto, nós não ficamos nunca desamparados se procurarmos fazer o bem. Mas isso é diferente de nós experimentarmos a alegria de fazer, independentemente daquilo que poderemos receber mais tarde. Porque aqui nós estamos a falar de um estado de alma. Estamos a falar de uma vivência interior. Não estamos a falar de algo que virá mais tarde, de fora para dentro. Não estamos a falar de favores que vamos receber em troca dos favores que fizemos. Estamos a falar de uma vivência interior. E é aqui que está a diferença. Porque nós podemos passar a vida a fazer favores e a fazer o bem. Se nós não experimentarmos a alegria de fazer, nós vamos viver, ou continuar a viver, insatisfeitos, infelizes. Qualquer coisa cá dentro que nunca está preenchida. E poderemos receber em troca a amizade dos outros, o carinho dos outros, os favores que os outros nos fazem em troca pelo bem que nós fizemos, mas isso nunca preenche aquilo que falta cá dentro. Porque o outro não tem o poder de o fazer. O outro não consegue mudar a nossa forma de sentir, não consegue interferir no nosso grau de sensibilidade.
Portanto, venha o que vier de fora para dentro, há algo cá dentro que ninguém consegue preencher. E podemos entrar em contacto com um espírito superior. E naquele momento receber aquela irradiação de amor, de paz e ter assim um êxtase. Basta esse irmão voltar, que nós regressamos ao ponto de partida. Não é o que acontece aqui. Nós fazemos uma prece no centro, tomamos um passo, saímos daqui de alma cheia. Às vezes assim com aquela sensação, agora eu sou uma pessoa diferente. Agora eu tornei-me melhor e amanhã vou ser um cristão de outro nível. E no dia seguinte estamos iguais. Porquê? Porque essa sensação não era nossa. Essa irradiação não é nossa. Nós sentimos algo que não nos pertence. Nós não construímos isso dentro de nós ainda. E portanto temos assim uma degustação do que é que pode ser, mas nós não conseguimos levar isso connosco. Não vem de fora para dentro. Não vem de fora para dentro. Então podemos ter assim experiências maravilhosas em contacto com o mundo espiritual, em contacto com outras pessoas ao nosso lado, que já tenham assim um outro nível de sentimento, assim uma irradiação pessoal, e nós sentimos-nos lindamente, muito bem naquele momento. Mas enquanto isso não nos pertencer, nós não mudamos. E a nossa vida continua a mesma. Ora, o caminho que Jesus nos aponta para nós alcançarmos isso, realizarmos essa aquisição dentro de nós, é o amor. Mas é o amor desinteressado. É o amor real que não espera qualquer espécie de recompensa. É o amor que se doa genuinamente e que visa apenas o bem do outro. E isto é difícil, mais para uns do que para outros, mas ainda é difícil. Nós estamos, como dissemos, estamos a caminho. Porque precisamos mudar a forma como encaramos, como percebemos, como interpretamos, como nos posicionamos mentalmente nessas situações em que nos procuramos doar ao outro. E para isso temos que fazer este trabalho de autoconhecimento, para compreender em que ponto é que nós estamos realmente. E o que é que nós precisamos fazer para mudar? Então, quando nós damos por nós, a queixarmos-nos porque o outro não nos fez isto, a queixarmos porque o outro não nos dá atenção, porque nós fizemos muito pelo outro e ele é um ingrato. A queixarmos porque doámos muito do nosso tempo, sacrificámos-nos, não recebemos nada em troca. Isso é um sinal de que o nosso egoísmo está a interferir. E nós precisamos simplesmente tomar consciência disso. E dizer a nós próprios, ok, já percebi porque é que eu estou tão insatisfeito. Não é problema do outro. O problema é meu. Eu é que estou com expectativas que estão desajustadas. Eu é que pensava que estava a fazer o bem pelo bem e afinal não estava. O que é que eu tenho que fazer? Continuar. Estar mais atento à intenção que eu coloco no bem que eu faço. Continuar.
E com o tempo, com a experiência, nós vamos começando a compreender. Porquê é que eu estou a fazer o que eu estou a fazer? Compreender a diferença. E tomarmos conta daquilo que estamos a pensar. Atenção, eu vou fazer isto a esta pessoa, eu já sei que a pessoa não me vai agradecer, mas está tudo bem. No fundo, ou melhor, eu já não quero fazer isto para que a pessoa me agradeça. Eu vou-me concentrar simplesmente no bem que eu estou a fazer. E à medida que formos treinando esta atitude, a pouco e pouco nós vamos começando a sentir de maneira diferente. E não esperemos que de repente vamos sentir assim um êxtase no coração, porque provavelmente isso não vai acontecer, porque isto é tudo muito subtil. É muito subtil. O que nós precisamos é começar a notar coisas que já acontecem dentro de nós e que nós não notamos porque não estamos a prestar atenção e não estamos conectados nem presentes. E vivemos mais no nosso pensamento, na nossa cabeça, do que no sentir. Então temos assim umas sensações vagas que nós nem notamos, nem conseguimos definir muito bem o que é e por isso nós não usufruímos delas. E à medida que formos aprendendo a identificar isso, elas começam a tornar-se mais evidentes. Aqui está qualquer coisa que eu sinto agora uma tranquilidade depois de ter feito isto, que bom. Que bom. Deixa-me ficar aqui com isto. Deixa-me voltar a repetir para continuar a ter esta experiência. Se nós não notarmos, isso serão apenas experiências ocasionais, aleatórias, que nós não conseguimos, por falta de consciência, tornar mais frequentes. Se nós não notarmos, nós não conseguimos ter uma referência que nos ajude a educar o nosso pensamento para vibrar naquela frequência. Então é como nós estarmos em alguns dias mais calmos, mais presentes, mais atentos, mais disponíveis para o outro. Por exemplo, ao final do dia, quando chegamos do trabalho, e o dia até correu bem. Por qualquer razão que nós não sabemos muito bem definir, estamos tranquilos, bem dispostos, e chegamos a casa e tudo flui na relação com o outro. O outro está nervoso, está inquieto, mas nós, como estamos calmos, conseguimos escutar, acalmar, não levamos as coisas para o lado pessoal e tudo começa a ficar mais tranquilo à nossa volta. Porque há qualquer coisa que nós estamos a sentir que nos permite agir de uma determinada maneira. Outros dias nós chegamos mais nervosos, inquietos, ansiosos e irritados, tudo nos incomoda. E à medida que nós formos conhecendo esses diferentes estados interiores, nós começamos a exercer mais domínio sobre eles. A compreender, eu de facto agora estou nervoso, estou ansioso, o que é que se está a passar na minha cabeça? Deixa-me cá cuidar da minha cabeça, para quando eu chegar a casa ou falar com esta ou aquela pessoa, eu estar bem. Então nós podemos fazer isso também quando vamos fazer algo pelo outro. Como é que eu estou? Eu estou bem comigo? Eu estou tranquilo? Eu estou bem com o outro? Porquê é que eu vou fazer o que vou fazer? Eu vou fazer isto ao outro para quê? Para lhe mostrar que eu sou melhor que ele? Vou fazer isto ao outro para lhe pedir alguma coisa? Vou fazer isto ao outro para quê? Então, e se nós identificarmos esses pensamentos, essas motivações em nós, podemos parar e, não, deixa-me cá
reorganizar a minha cabeça para eu poder fazer isto com a motivação certa. Com a motivação certa. Que é aquela motivação de fazer o bem pelo bem, que me vai permitir lidar muito bem com seja qual for a resposta do outro. De gratidão, de ingratidão, seja qual for, eu estou bem resolvido e, portanto, cá dentro está tudo bem. E à medida que nós formos aprendendo a lidar com o que se passa cá dentro, o céu vai surgindo. O céu vai se erguendo. Esse é o céu. Esse é o céu. E para nós fazermos essa construção, nós precisamos aprender a amar-nos e a amar o outro. Dar-nos ao outro. E ao nos darmos ao outro de forma genuína, estamos a mobilizar os nossos potenciais divinos. E estamos a servir, a ir ao encontro da criação de Deus e, portanto, ao encontro do próprio Pai. Jesus disse: tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Isto vale também para Deus. Todo o bem que nós fizermos uns aos outros, é Deus que o fazemos. Estamos em contacto com o Criador. E se isso partir do coração, então nós estaremos em contacto com uma parcela do céu. Aqui, simbolicamente falando. Quando Jesus se referia ao reino de Deus que está dentro de nós, acreditamos, parece-nos que é neste sentido em que Jesus falava. Tem a ver com o coração, tem a ver com aquilo que nós sentimos na nossa relação uns com os outros. Então que Jesus continue a amparar-nos, a inspirar-nos e a incentivar-nos pelo seu exemplo, pela sua inspiração, a permanecermos firmes neste caminho de amor, de autoconhecimento, de amor para connosco, mas também de amor e de serviço para com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Muita paz.